Olá, prezados alunos, sou o professor Fábio. Vamos então para mais uma videoaula. Essa será a segunda videoaula do curso de Desenvolvimento Web com PHP e MySQL. Na última videoaula, ficou faltando mencionar um detalhe para vocês. Vamos abrir então, só relembrando, na última videoaula nós fizemos a instalação do XAMPP, que é um software, um programa que facilita a instalação do PHP, MySQL e Apache, que é o nosso servidor web. E o XAMPP, ele vem com um painel de controle, tá? Que é o XAMPP Control Panel. Então naveguem aí até todos os programas, XAMPP e XAMPP Control Panel. Então assim que vocês pela primeira vez clicarem no botão Start do Apache, vocês terão que autorizar o firewall do Windows a permitir o acesso, permitir que o Apache funcione através do firewall. Então isso provavelmente aconteceu enquanto vocês estiveram fazendo, seguindo a videoaula 1, parte 2. Então só para frisar isso daqui, é normal. Então vamos, para começar essa videoaula, vamos dar Start nesses dois processos. No Apache. Tá, a princípio só o Apache, tá? Não tem necessidade de inicializar o MySQL não. Então vou minimizar aqui. Na videoaula de hoje, vocês irão aprender, relembrar alguns comandos da linguagem do PHP, fazendo alguns exemplos simples. Então, o objetivo dessa videoaula é mostrar para vocês como exibir a data e posteriormente a hora, utilizando PHP, mostrar como lidar com incompatibilidades quanto à acentuação gráfica, a questão do fuso horário, que necessita ser configurado também, para o horário ser mostrado corretamente pelo seu servidor. E nós vamos fazer também vou fazer com vocês alguns exercícios. E explicar como que esses exercícios devem ser entregues no Moodle. Então vamos começar aqui. É muito provável que aí na máquina virtual de vocês tenham esse software chamado Atom. Procurem aí, se não tiver na área de trabalho, venham no menu Iniciar e digitem Atom. Eu pedi para o pessoal fazer a instalação desse software. Ele é um editor de texto, bem robusto, tá? Que vocês podem utilizar para programar. Então ele tem vários atalhos, várias facilidades. Então abra um Atom aí. Bem, enquanto ele vai carregando aqui, tá, já abriu, ele abre desse jeito aqui mesmo. Vou mostrar para vocês como que é a estrutura de pastas do Apache, do XAMPP. Então vamos navegar aqui até a pasta do XAMPP, que está no dist local C, XAMPP. Aqui vocês vão procurar a pasta chamada htdocs. Dentro dessa pasta aqui, deverão estar os arquivos que você quer disponibilizar no seu servidor. Tá? Que é o servidor web que está rodando, que no nosso caso é o Apache. Então se você digitar aqui o localhost, abriu aqui e está funcionando beleza. Agora se eu quiser acessar qualquer página, ela tem que estar dentro dessa pasta htdocs. Isso já vem pré-configurado, é possível ser alterado também. Então dentro dessa pasta, você pode colocar os arquivos que você quer disponibilizar no servidor. Então, o arquivo index.php é aquele que é chamado automaticamente. Então assim que eu venho aqui no Firefox e digito localhost, eu estou me referindo aos arquivos desta pasta,
desta raiz e automaticamente ele invoca o index.html. Então aqui para nós organizarmos os nossos arquivos, para não ficar tudo solto aqui dentro dessa pasta, aqui é o que já vem, né? Vamos criar uma pasta aqui, vamos separar por semana. Então coloca aí semana 1, primeira semana. Perceba que eu estou colocando sem espaço, sem acento, tá? Para não ter qualquer problema durante o acesso. Cria uma segunda pasta aí. Vou colocar tudo junto. Segunda semana. Terceira semana. Quarta semana. Dentro de cada semana dessa, nós vamos colocar os arquivos que nós fomos criando durante as videoaulas. Se vocês quiserem, vocês podem separar de uma forma diferente também. Vocês podem colocar, além de separar por semana, pode separar por videoaula. Tem alguns videoaulas vão gerar vários arquivos PHP. Então aqui, voltem no Atom. Então nós vamos criar o nosso primeiro programa em PHP. Então clique aqui em File, vamos criar um arquivo novo. Vamos começar então com o código PHP. Então me acompanha aí. Então isso daqui é a parte que você especifica que você quer digitar um PHP. Tá? É o início do arquivo PHP, ou da parte, né, do trecho do PHP. Essa função chamada echo, ela exibe algo na tela. Tá? No caso, ele vai escrever no navegador. Então, ela vai gerar um HTML. O que você escrever aqui dentro, ele joga para o navegador. Então, hoje é dia. O ponto, neste caso, serve para concatenar as coisas, juntar. Então, hoje é dia, e vou usar uma função para mostrar o dia de hoje, que é a função date. Depois que nós salvarmos esse arquivo, ele vai colorir de forma adequada, né, de acordo com a linguagem de programação. Então, dia, mês e ano. Aqui eu necessito do ponto e vírgula. E para finalizar, vou fechar o PHP aqui. Vou salvar esse arquivo. Vou salvar como programa.php. Salvar dentro da primeira semana. Salvei, perceba que ele já coloriu aqui. Agora vamos lá no... Vou dividir a tela para ficar mais fácil. Vou vir aqui no navegador e vou acessar localhost barra. Qual que é o nome da pasta que nós criamos? Primeira semana. E esse arquivo está dentro da pasta primeira semana. E nós demos nome de programa.php. Tá, apareceu aí. Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar. Hoje, alguma coisa estranha aqui, que é uma incompatibilidade da codificação do meu acento. Dia 12/7/2016. Tá certo essa data? Não, não está certo. Na realidade hoje é dia 11/7/2016. Então vamos arrumar essas duas coisas aqui. Então primeiro, vamos arrumar a questão do acento. Aqui no Atom, no canto direito inferior, ele mostra qual que é a codificação que ele está utilizando para poder salvar esse arquivo. Então está aqui o TF8, tá? Que é o mais comum e mais utilizado. Só que o PHP ele vem configurado com outro tipo de codificação. Para você conferir isso, é só você vir nessa página aqui. Aí você vem aqui em PHP Info e procure por charset.
Bem, então, perceba que essa função, default_char_set, ela não está definida. Você não tem nenhum valor para essa variável aqui do PHP. Então vamos fazer essa configuração. A outra configuração que nós devemos fazer é para mostrar a data e posteriormente a hora correto para o nosso fuso horário. Então procurem aí por time zone. Aqui, ó. Olha só o que está setado. Tá setado para o fuso horário de Berlim. Que não é o nosso caso, né? Então vamos fazer o ajuste dessas duas variáveis do PHP. Essas informações aqui que nós estamos vendo nessa página são todas extraídas do arquivo php.ini, que é um arquivo de inicialização do PHP. Então vocês podem vir aqui no XAMPP, procurem pela pasta PHP e procurem pelo arquivo php.ini. php.ini. Então vamos editar esse arquivo. Então eu vou editar com Atom aqui, que fica melhor da gente achar. Então procurem aí por charset, Ctrl F, eu digitei o Ctrl F para poder procurar. Aqui, default charset, está comentado. O arquivo de configuração do PHP é esse daqui. E o ponto e vírgula significa que a linha está comentada, ou seja, essa linha não está sendo computada pelo PHP. Não será executada, né? Então eu vou descomentar ela aqui, salvar arquivo. E vou procurar também por time zone. Então, time zone está aqui. Tá? Eu vou copiar essa linha, duplicar ela, vou comentar a linha de cima, com ponto e vírgula, e aqui vou colocar o nosso fuso horário. Tá? Isso daqui você tem que procurar, se você não souber, né? Você tem lá no manual do PHP, deixa eu mostrar para vocês. Então, PHP net /manual timezones.america.php. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Vamos ver se não mudou essa URL. Aqui, ó. Então, no caso do Brasil, então essas as possíveis configurações, né? Aí você procura, por exemplo, por São Paulo. Tá aqui. Então esse é o jeito que você tem que escrever lá. Tá? Vou até dar um Ctrl C aqui para ficar mais fácil. E aí você cola aqui. Então tá aí, configurado para fuso horário de São Paulo. Vou salvar esse arquivo. Voltar para o meu programa. Para essas configurações terem efeito, eu preciso reiniciar o servidor Apache. Então vou dar um stop nele aqui. E vou iniciar novamente. Então ele carrega novamente essas configurações do PHP. Vou voltar na minha página, na página que nós estamos fazendo, e vamos atualizar ela, né? Para ver se vai surtir efeito. Muito bem, ó. Hoje é dia 11/7/2016, perfeito. E aqui está o meu assento, tá? Conforme eu coloquei de cá. Muito bem, vamos prosseguir. Então, além de mostrar a data, é interessante também mostrarmos o horário. Tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Então eu coloco novamente esse comando para poder imprimir isso na minha página web. E aqui dentro eu escrevo HTML.
Tá? Percebe que eu estou escrevendo tudo sem formatação, né? Não estou especificando fonte, não estou especificando se é negrito, tamanho. Então agora são date. E aqui, dentro da função date, eu passo os parâmetros para ela. Então, os parâmetros vão mostrar a hora. Vamos fazer um teste. Salvei, tá? Percebe que eu estou salvando. E eu atualizo de cá. Então tá aqui o horário, né? Tá certo? Você pode até conferir com o seu relógio aí, se o relógio da sua máquina estiver correto, né? Ele busca aí no seu relógio. Então, a função date, ela é uma função que você pode passar vários parâmetros para ela, de diferentes formas. Então, é sempre interessante vocês terem essa documentação do PHP em mãos, tá? php.net/manual. E aí vocês podem pesquisar o que quer que for aqui. Então, por exemplo, a função date. Então, digitou date, pesquisa aqui, ela já sai aqui. Então, você tem toda a explicação de como que ela funciona. E aqui embaixo, os parâmetros que você pode passar. Então, por exemplo, eu passei o D minúsculo. Está aqui, ó, dia do mês, com 2 dígitos, com 0 à esquerda. Tá? Então, está aqui o dia do mês. Depois, eu passei o M minúsculo. Procura a representação numérica do mês. Passei o Y maiúsculo. Está aqui, 4 dígitos por ano. Então está aqui a primeira parte. Passei o H maiúsculo. Horas no formato de 24 horas. Passei o I, minutos, com 0 à esquerda. Passei o S, segundos, também com 0 à esquerda. Então, aqui se eu for atualizando a página, olha só, vai mudando, né? Perceba que mudou aqui. 23, 26 e assim por diante, tá? Percebam que o horário, né, ele não muda automaticamente, tá? Porque você fez um PHP aqui, esse PHP gerou, né, esse HTML, que é o que vocês estão vendo aqui do lado direito, e pronto, tá? Então, quando o navegador pede uma página nova, ou atualiza uma que está sendo exibida, acontece uma requisição, igual eu expliquei para vocês na videoaula passada. Então, o Apache, que é o nosso servidor web, recebe esta requisição e pede para o PHP fazer o processamento. É nesta hora que o PHP preenche os dados, pegando a data e a hora do computador. Depois de processar tudo, o PHP devolve tudo para o Apache, que entrega para o navegador. Esse processo inteiro ocorre aqui quando eu aperto esse atualizar, por exemplo. Então, o navegador exibe os dados processados, que é o que vocês estão vendo aqui, e é por isso que a página não muda mais se uma nova requisição não for feita. Então, é com base na requisição. Só para relembrar, PHP significa Hypertext Preprocessor, tá? O H de Hypertext, Preprocessor, tá? PHP. E o HTML é uma linguagem de marcação de texto, né? Hipertexto. Tá, então já mostrei para vocês, se tiver configurado, mostrar na hora errada, como que vocês arrumam isso. A questão do editor de texto, tomem cuidado, tá? Por exemplo, se você for utilizar o Word ou qualquer outro editor de texto desse gênero para poder programar, isso não vai funcionar, porque o Word, além do texto que você escreve, ele possui todo um código que fica junto com aquele texto, que você não está enxergando, mas está lá no arquivo. Tá? Então, para você fazer programação para a web, né, tem várias ferramentas. Os editores de texto, né, mais simples, mais prático,
Tem o Atom e tem o Notepad++, que também é muito famoso. Certo, então, por essa videoaula, nós vamos até esse ponto. Eu vou mostrar para vocês uma parte dos exercícios, tá? Então, vocês terão esse seguinte exercício aqui. Vou colar ele de cá. Então, vou abrir o Notepad aqui. Essas serão as atividades virtuais que vocês terão que fazer. Tá? Cada uma dessa aqui é uma questão. Então eu vou fazer com vocês aqui. Essas três primeiras, né, são as variações dos parâmetros da função date. Tá? Então vocês vão vir aqui nessa documentação. Vocês devem ir nessa documentação aqui, tá? Nesse link. E procurar como que faz essas modificações. Então a função date, experimente mudar de y grande, maiúsculo, para y minúsculo, para ver o que acontece. Tá, na documentação já explica isso. Tá aqui embaixo, ó. Depois, para você exibir as horas no formato AM/PM, que são 12 horas, sem ser no formato 24 horas. Só você mudar aqui, né? Tá? Passa esses parâmetros lá na função. Dia da semana, A3. Como você faz para mostrar o dia da semana, tem aqui também. Tá aqui, né? O dia da semana. A4. Exiba quantos dias faltam para o próximo sábado. Tá? Por exemplo, se hoje for quarta-feira, então faltam 3 dias para sábado. E exiba também o nome do mês atual. O nome do mês vocês vão encontrar aqui na documentação, né? Que é essa daqui. Para cada questão dessa, vocês vão gerar um pequeno arquivo PHP separado, tá? Então, por exemplo, vou fazer com vocês essa 4, que ela é um pouco mais elaborada, para vocês pegarem o ritmo. E, posteriormente, vocês vão enviar isso pelo Moodle. Então, vamos fazer essa 4 aqui. Então, primeiramente, vamos criar um arquivo. Se vocês apertarem Ctrl/invertida, aqui dentro do Atom, ele vai abrir essa árvore aqui, ó, com as pastas e arquivos. Nós estamos dentro da primeira semana, tá aqui. E aí eu vou criar o exercício, um arquivo para esse exercício, tá? Cliquei com o botão direito. Então é o exercício 4. Então exercício 4 da primeira semana. Só que ele é um exercício virtual. Então vou criar aqui virtual. Aí já cria a pasta, tá vendo? Virtual, atividade virtual, exercício 4. Tá aqui. Então vamos criar esse exercício, vamos fazer esse exercício aqui. Então vamos lá, pessoal. Para resolver esse exercício, tá, aqui exibir quantos dias faltam para os próximos sábados, nós vamos utilizar esse parâmetro na função date do PHP. Então, passando W, entre aspas, simples para a função date, ela vai me retornar qual a representação numérica do dia da semana atual. Então, começa no 0, que é domingo, segunda 1, terça 2, até chegar a 6, que é sábado. Tá? Então, deram 7 dias, né? De 0 a 6. Então, vamos começar nosso código PHP. PHP aqui. Tá? Já vou salvar isso daqui. Certo? Se ele não reconhecer a linguagem que nós estamos utilizando, é porque eu não coloquei a extensão no arquivo. Então, volta aqui e altera, tá? Vou renomear aqui. Então, exercício 4.php. Pronto, ele já reconheceu.
E agora eu vou colocar o seguinte, vou imprimir aqui, então vou colocar faltam, ponto, a função date, tá? E aí se eu passar W para ela, vou fazer isso daqui, ó, só para vocês verem o que acontece. Obviamente não vai dar certo assim, né? Dessa forma, tá? Então vamos só executar isso daqui. Então, as primeiras semanas, virtual, exercício 4. Então, primeira semana, tira esse finalzinho aqui, tá? Virtual, exercício 4.php. Tá? Então, ficou desse jeito aqui. Então, vamos dar um Enter. Então, falta 1 para sábado. Então, não está certo, né? Porque, olha só, hoje eu estou na segunda-feira. Tá? Então, o que o date me fez? Ele retorna o dia da semana. Segunda é 1. Está perfeitamente certo. Tá? Então, 0 para domingo, até 6 para sábado. Então, o que eu tenho que fazer? Se sábado é 6, basta eu subtrair. 6 menos o dia de hoje. Tá? Então, vou colocar aqui para sábado, né? Então, 6 menos o dia de hoje. Vamos ver se assim vai funcionar. Salvei. Então, volto aqui no navegador e atualizo. Tá, deu um erro, né? Então, olha importante. Ó. Então, normalmente no PHP, quando ocorre um erro, é sempre importante você ler, tá, o que foi o erro. O erro foi de sintaxe. Então, ele fala qual que é a linha, olha lá, e qual que é o arquivo. Então, linha 2, está aqui. Tá? Esse programa é bem simples, né? Mas pode ser o quê? Pode ser o espaço aqui. Pode ser... Tá, vamos tentar assim. Possivelmente eu vou ter que colocar um parêntese. Tá? É isso mesmo, vou ter que colocar um parêntese aqui, ó. Isso. Aí, perfeito, né? Faltam 5 dias para sábado, tá certo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Exato. 5 dias. Tá, então esse é o exercício 4 da atividade virtual da primeira semana. Certo? E, então até a próxima. Nós vamos na próxima videoaula então construir um calendário utilizando PHP. Vocês vão relembrar diversos conceitos, como trabalhar com for, utilizar o if, utilizar a função array e etc. no PHP. Até mais, pessoal.